Bom dia a todos, obrigado aí pela presença, tá? Também está sendo gravado esse vídeo para depois quem quiser poder assistir, tá? Não vou gravar as perguntas, só aqui o vídeo, fiquem tranquilos, tá? E a ideia é justamente introduzir esse projeto, né? O que é o projeto de aprendizado, criatividade e tecnologia? Bom, esse projeto está dentro do laboratório LIAC, Laboratório de Informática, Aprendizagem e Gestão, que é o laboratório que eu criei e coordeno atualmente, né? Ele tem 12 anos, criado em 2008 lá na Unicamp, na Faculdade de Tecnologia. A gente já fez vários projetos, já organizou, inclusive, Congresso Brasileiro de Informática e Educação, e aí, projetos de iniciação, mestrado, doutorado, bastante a gente já conduziu. Nossa missão principal é integrar informática, aprendizagem e gestão. Tá, então, como que eu uso uma boa gestão para melhorar a aprendizagem, né, baseada em informática? Ou como eu uso a aprendizagem para melhorar o ensino de informática? E por aí vai. É tentar fazer uma coisa que misture esses três conceitos, tá? A gente tem um bom histórico, alguns trabalhos de mestrado e trabalhos de conclusão sendo reconhecidos, tá? Um conjunto grande de projetos, inclusive com o Media Lab do MIT, né? A nossa história nasceu lá no NIED, onde eu fiz mestrado, iniciação, mestrado, doutorado, a Sofia, que está presente aí, né, Sofia, também, né? E aí agora a gente tem aí um trabalho aí já de 12 anos tentando levar a informática na educação. Qual é o contexto? O contexto que a gente entende é o contexto que, no mundo, a gente está vivendo um mundo que muitos estudiosos chamam de um mundo 4.0. E o que é esse mundo 4.0? É um mundo onde a tecnologia está chegando muito forte, onde a tecnologia está entrando no dia a dia das empresas em várias questões que antes eram inimagináveis. Então, a única certeza que a gente tem é que as empresas vão mudar, os empregos vão mudar, a vida vai mudar. E isso exige dos nossos jovens, das nossas crianças, habilidades, que são as famosas habilidades do século XXI, habilidades diferentes das habilidades que hoje a gente desenvolve no nosso ensino. E eu não estou nem falando aqui em tempos de coronavírus, né? Porque aí a gente vai para um mundo ainda mais mutante, ainda mais incerto, ainda mais imprevisível. Mas não vou nem tocar nesse assunto, porque senão a gente não acaba essa apresentação hoje. Bom, se a gente olha para o Brasil, esse aqui é um dado que eu apresentei pela primeira vez naquele TED que eu fiz. Quem quiser depois tem lá o link, posso passar, né? Mas são dados atualizados. O Brasil é o quinto maior país em área, em população, o sétimo maior PIB, né? Mas quando a gente começa a olhar a educação e PIB per capita, a gente vê que a gente realmente está muito ruim, né? Então, a gente tem e nível de qualidade de vida, claro, né? Então, a gente tem uma educação péssima, a gente tem muito ruim comparado com os outros países, inclusive países em desenvolvimento, a gente tem um PIB per capita muito baixo, então, quando algumas pessoas falam, o Brasil é rico, não, isso não é verdade, tá? O Brasil não é rico, né? Se a gente dividir a riqueza do Brasil total pela quantidade de habitantes, a gente seria muito pobre, né? A gente seria o 64º país do mundo. Então, não é uma questão de desigualdade. Lógico que desigualdade é ruim, mas o Brasil gera pouca riqueza, né? Então, mesmo que a gente dividisse igual, a gente ainda ia ser muito pobre, né? Então, a gente tem numa situação que a gente precisa, de alguma forma, tentar ajudar. Quando a gente olha para indústrias no Brasil, esse é o gráfico do desenvolvimento da indústria no Brasil. E é um gráfico assustador, né? Que é desde ali, ó, se vocês olharem, desde os anos 85, ou seja, ainda na época dos militares, né? O PIB industrial do Brasil, proporcionalmente ao resto do país, só cai, né? Então, caiu aí em todas as eras aí, né? Independente da coloração partidária, é que caiu, e continua caindo, e caindo, e esse daí, se a gente pensar na qualidade dos empregos que a gente gera, né, se você basear um país em agricultura e serviços, a gente não vai ter uma quantidade de empregos de qualidade, não vai gerar riqueza, né? Então, é bastante preocupante isso, né? E a gente, né, nem vamos falar de corona, que aí realmente vai ter impacto industrial, mas não é só no Brasil, né? Mas indústria no Brasil, de um modo geral, está caindo assustadoramente, né? E por quê?
né? Se a gente quer desenvolvimento, a gente precisa de uma educação melhor. A nossa indústria vive um paradoxo, o Brasil vive um paradoxo, né, que, por um lado, a gente tem uma quantidade, uma massa enorme de pessoas sem emprego, e, do outro lado, a gente tem uma demanda imensa de empregos de qualificados sem profissionais. Né? Então, bons profissionais de engenharia para a indústria ainda faltam, e se a gente olha para a área de TI, então, especificamente, aí a coisa é muito mais grave, é muito mais clara. Né? Então, eu acho que é muito importante nós termos, como educadores, profissionais da educação, uma visão de que a gente não pode comemorar a classe C, né? Me incomodou bastante, né, quando alguns anos atrás a gente falava, o Brasil é o país que está crescendo na classe C. Classe C, gente, é isso aqui que está na figura, tá? São as favelas. Né? É isso que a gente acha que é a grande meta para a gente? Será que a gente acha que o Brasil está condenado a, no máximo, dar comida para pessoas que moram numa situação dessa daí? Acho que a gente deveria buscar mais, né? E a gente, para buscar mais, a gente precisa de educação. Né? Não há possibilidade no mundo 4.0 de ter bons empregos sem uma boa educação. Tá? Não existe mais essa possibilidade. Né? No mundo hoje, isso é completamente inviável. E é provado, né, que boa educação gera menor possibilidade de violência. Então, se a gente quer ter menos violência, a gente precisa melhorar a educação. Né? Tem de valorizar a nossa cultura. Né? O Brasil tem uma cultura fantástica, né? Mas o que eu vejo, inclusive, né, lecionando aí há quase 2 décadas, há mais de 2 décadas, né, com jovens, é que a cada dia menos os jovens brasileiros valorizam a cultura brasileira. Um exemplo bem típico está aí na figura. Né? A minha geração amava Carnaval do Rio de Janeiro, né? Eu desfilei há 3 anos atrás, era um sonho da minha vida ter desfilado, né? Para mim, realmente, ter desfilado foi algo que eu precisava fazer. Né? E eu olho para meus alunos hoje, sinceramente, eles mal sabem o que é samba. Né? Então, a gente está perdendo muito forte a nossa cultura. Né? Então, isso também se deve a uma educação que não valoriza a cultura nacional. Né? Se a gente olha para o mundo da 4.0, é lógico que a tecnologia é importante, mas existem outras questões como saber trabalhar as pessoas, clientes, sociedade, que eu não vou passar muito aqui, mas só entender que você precisa saber trabalhar com tecnologias. Né? E não estou falando pessoal de TI, eu estou falando o profissional que vai trabalhar numa fábrica, profissional que vai trabalhar numa loja, profissional que vai trabalhar em qualquer área de atuação. Ele precisa saber o que é internet das coisas, IoT, ele precisa saber trabalhar com dados a cada dia mais, né? Então, precisa saber entender de segurança da informação, ele precisa entender o que processo que ele está hoje trabalhando, né? Então, como que ele faz para fazer aquele processo de ser padronizado, ser ágil, ser flexível, ser barato. Né? Então, a gente precisa de pessoas a cada dia mais versáteis, que sejam capazes de mudar, né? Que sejam capazes de aprender. Comprometidas. Então, a educação tem que começar a trabalhar nessa questão, né? A gente está gerando, nos últimos décadas, jovens a cada dia menos comprometidos. Né? Então, a gente percebe, conversando com empresas, isso, né? São profissionais que entram e qualquer dificuldade vão embora, e né, se você pede para vestir a camisa, eles têm uma dificuldade enorme de vestir camisa, né, de estar comprometido mesmo, né? E isso também fazem eles serem mais tristes, né? Porque eles não se sentem em casa, eles não se sentem acolhidos, eles não se sentem parte daquilo. Isso é ruim para as empresas e é ruim para eles também. Né? Atuantes com tecnologia, então a gente precisa de pessoas que saibam trabalhar com tecnologia, a gente precisa, então, de uma educação que trabalhe para um mercado onde não tem mais necessidade de mão de obra. Eu costumo falar que o mundo de hoje está demandando cérebro de obra. Né? Mão de obra não precisa mais. A gente precisa de novos empregos, a gente tem novos empregos com novas empresas e a gente precisa de pessoas com visão ampla, que conhecem e aplicam tecnologia, que sabem resolver problemas e sabem trabalhar em equipe. Tá? Só dar uma olhada aqui no chat, só para ver. Vocês estão me ouvindo? Estão acompanhando? Tem algum problema aí de comunicação? Ótimo, então vamos em frente.
Quando a gente fala, a gente precisa de pessoas aí, cada dia mais que entenda dos clientes, né? Então, os clientes a cada dia estão exigindo mais, quer dizer, antes você exigia um preço baixo, aí agora você exige comprar pela internet, com uma interface super legal, numa ferramenta segura, né? Enfim, você começa, mas eu quero facilidade, eu quero comprar com um clique, né? Então, eu quero que a empresa ofereça para mim o que eu vou precisar, tudo isso está cada dia mais exigente, então a gente precisa preparar pessoas para isso, né? A gente está formando, e isso é bom, né? Pessoas cada dia mais comprometidas, que sejam realmente, busquem empregos que tenham valor, então a gente precisa preparar pessoas para trabalhar nesse ambiente, preparar as empresas para isso, né? E aí entram nas habilidades do século XXI. Como eu disse, não é o foco aqui falar em detalhe, né? Eu só quero dar algumas pinceladas no assunto, né? Abrir aí para conversa e lógico, né? Tem vários links aí para vocês procurarem mais, tá? Esse material todo a gente compartilha. Bom, as habilidades do século XXI são essas 8, e eu vou passar rapidinho. A primeira é pensamento analítico e análise crítica. Então, a gente não basta pessoas que saibam fazer conta. A gente tem que saber formar pessoas que sejam capazes de interpretar problemas, de interpretar dados, né? E isso, uma ferramenta muito interessante é o pensamento computacional, ensinar programação, que é a base aqui do que a gente quer fazer com o ACT, né? Então, a gente quer pessoas que sejam capazes de combinar diversas fontes de informação, de experiências, modelos, que formular hipóteses, testes, questionamentos, tá? Então, a gente precisa de gente que seja capaz de entender o que está acontecendo, analisar o que está acontecendo, né? E tomar decisões em cima disso. Eu acho que esse momento, por exemplo, do corona é muito interessante, porque eu vejo extremos, né, extremamente radicais e incapazes de entender o todo, né? Então, se por um lado tem pessoas que falam que não tem que isolar ninguém, porque isso diminui a economia, né, o que seria realmente um suicídio, principalmente nos grupos de risco. Por outro lado, né, você tem pessoas que falam que você tem que isolar todo mundo, parar tudo por 90 dias, ignorando que é completamente inviável economicamente e socialmente, né? O Brasil é um país com uma massa enorme de pessoas que não tem como comer, se não ganhar hoje dinheiro, né? Que não tem uma conta em banco, que não tem um dinheiro guardado em casa. Então, é importante a gente ter um raciocínio um pouco mais abrangente, de olhar todas as questões. É isso que as empresas vão precisar, é isso que os empregos vão precisar. Por que eu estou falando que a gente precisa formar para essas habilidades aqui? Porque no futuro, gente, se você não tiver profissionais com estas habilidades, eles vão ser facilmente substituídos por robôs, por inteligência artificial, por máquinas, né? Então, a gente tem que formar as pessoas para ter habilidades que não sejam facilmente substituídas por robôs. Senão, a gente vai ter um problema seríssimo aí no futuro, né? Que é de ter uma massa gigantesca de desempregados, enquanto as empresas têm demandas, mas não conseguem colocar um profissional não qualificado nessas demandas. Então, a educação precisa formar isso aqui. A gente tem que formar pessoas para aprender sozinhas. Então, a cada dia mais, porque o mundo muda o tempo todo, né? A gente está vivendo isso agora na prática, né? Então, assim, todo mundo tem que aprender a dar, a ensinar EAD, né? Em 15 dias, para o mundo não parar, né? Então, assim, a gente precisa ser capaz de aprender, capaz de buscar novas formas de aprender, né? As pessoas têm que se conhecer, né? Apresentar essas formas de aprender diferentes. O aprender a aprender é uma coisa importantíssima, mas que a educação praticamente não toca hoje nesse assunto. A gente precisa preparar nossas crianças e nossos jovens a aprender, né? Ensinar eles a como interpretar uma coisa, ensinar eles a como memorizar, ensinar eles a como raciocinar, enfim, né? Ensinar as mais diversas técnicas possíveis de aprendizado. A gente tem que ter cada dia mais, formar pessoas para inovação, criatividade, originalidade, iniciativa. O mundo está cada dia mais desafiador, a gente está vivendo isso agora mais do que nunca, e a gente precisa ter soluções diferentes, né? Então, a gente, verdade, para quem aí, por exemplo, tem alunos ou tem filhos
é que, se você falar, eu estou formando ele para o futuro, ninguém sabe o que tem que se formar para o futuro. Ninguém sabe como vai ser o futuro, mas ninguém sabe como vai ser em 5 anos. Antigamente, a empresa tinha uma visão de 50 anos. Hoje, ninguém tem uma visão de 5 anos. Então, a gente tem que ser capaz de ter que formar pessoas com cabeça aberta, com capacidade de aprender, de mudar, né? De correr atrás, de se virar, que é uma outra coisa importante. Né? A gente formou, por algumas décadas, pessoas que acreditavam que o mundo ia ser cada dia mais fácil, que ia ser cada dia mais simples, né? Porque os nossos avós trabalharam muito, nossos pais trabalharam menos, e a gente pode trabalhar menos ainda. A realidade do mundo é exatamente a contrária, tá? O que a gente está vivendo hoje é uma mudança, é um ponto de inflexão nessa situação. O mundo vai ser mais difícil para as crianças. O mundo que as crianças hoje vão enfrentar no futuro vai ser mais difícil que o mundo que eu enfrentei. Vai ser mais desafiador. Então, a gente tem que formar pessoas criativas, originais, que sejam capazes de tocar a sua vida, de lidar num mundo muito difícil. Né? Eu acho que essa figurinha aqui, essa piadinha, eu coloco aqui, né? Eu tenho laptop, de tablet, vocês o que usam para estudar? O que usavam para estudar? É lá a cabeça. Eu acho que essa é uma falsa piada, né? Então, por que eu estou falando que é uma falsa piada? Porque, lógico, que usar a cabeça é essencial, mas sem tecnologia não dá para imaginar a escola mais hoje. A escola precisa de tecnologia. As crianças não vão se motivar numa escola com louros e giz. Tá? Então, a criança quer ir para a escola e enxergar o mundo dela, e não parecer que ela entrou num túnel do tempo e está no passado. Né? Então, elas têm que usar a tecnologia, ela tem que não ser apenas o consumidor de tecnologia. Você fala, mas eu uso Facebook e Instagram todo dia. Desculpa, você é o consumidor de tecnologia. Você faz aplicativos em cima disso, você cria coisas em cima disso, ou você apenas usa? A gente tem que preparar nossas crianças e jovens para serem criadores de tecnologia, criar coisas em cima dessa tecnologia. Não é? Eles têm que preparar nossos jovens aí para resolver problemas complexos. Então, não existe mais a compartimentalização, né? Então, aquela coisa, antigamente o cara é engenheiro químico, vai trabalhar na indústria química, engenheiro civil vai fazer construir prédio, engenheiro de computação vai trabalhar, né, com software. Não existe mais isso. Hoje, por exemplo, 70% dos, se eu não me engano, o último número que eu tinha visto era 60% ou 70% dos engenheiros de computação da Unicamp vão trabalhar em banco, e não com software. Tá? Então, aí eles vão precisar entender de economia, de finanças. Tá? Então, o mundo está cada dia mais misturado. É a escola que ensina matemática separado de português, separado de inglês, né? É uma escola que não prepara para o mundo real. A gente tem que mostrar que tudo, no fundo, é um problema só. Né? Então, vamos interpretar um texto, pegar em inglês, fazer uma conta, né, e usar o conceito que eu vi de física para entender a geografia. Né? Colocar tudo num pacote vai ser um desafio. Eu sei que vai ser um desafio, porque significa fazer com que as pessoas conversem entre si, né? Que os professores deixem de ter cada sua aulinha, que é muito mais confortável, e passe a construir uma coisa conjunta, mas é essencial para uma educação de futuro. A gente precisa de cada dia mais pessoas que sejam capazes de se comunicar, de liderar, de entender os outros, né? E isso daí é uma coisa que é importantíssimo, porque é uma coisa que os nossos computadores não vão fazer, graças a Deus, é uma coisa que a gente ainda faz melhor que os computadores, então a gente tem que preparar nossas crianças e jovens para fazer isso. Tá? Algo que nossos computadores não fazem. Capacidade de ouvir e reaceitar o diferente, até coloquei o login aí, não sei se todo mundo entende a piadinha que eu quero passar, né, mas eu acho que o mundo está cansado, né, e não dá mais para a gente sobreviver com Minions e pão com mortadela, né, acho que está na hora de Minions comerem pão com mortadela, né, e todo mundo trabalhar junto, tá? Então, não dá mais para você achar que o outro está errado, que eu sou certo, que eu sei a verdade, que o resto é do mal. Eu acho que tem que começar a construir pontes, construir conexões.
né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito forte nas nossas crianças e jovens, né? Jovens que são radicais é o que a gente não precisa. Pessoas que acham que sabem a verdade, que o outro é errado, é tudo que o mundo não precisa hoje. Né? E a gente precisa de carisma e motivação, né? Acho que o nosso amigo aí, Silvio Santos, é o maior exemplo disso. Né? Por que as pessoas, até hoje, né, seguem esse senhor, né? Bastante senhor já. A foto resume muito bem por quê. Sorriso. Né? Ninguém aguenta gente chata, ninguém aguenta gente resmungona. Então, a gente teve umas gerações aqui para trás extremamente resmungona, o pessoal fica chamando aí na geração mimimi, e ninguém vai ser influenciado por uma pessoa mimimi. Né? Então, a gente precisa de gente que motive pelo sorriso, motive pela autenticidade. Né? Num mundo onde todo mundo finge ser um bocado de coisa, e principalmente na internet, né? Todo mundo é sucesso, feliz, mas as pessoas procuram o quê? Procuram o autêntico. E uma das características do Silvio Santos é essa autenticidade, que até surpreende, né? Até tem gente que questiona, pô, mas ele falou isso, falou aquilo. Pois é, mas é isso que faz ele ser o Silvio Santos. As pessoas veem que ele fala o que ele pensa, e não o que o mundo acha que ele tem que falar. Né? Então, ele consegue ser sorridente, né? Feliz, né? E, ao mesmo tempo, ser alguém em que a pessoa confia. Então, a gente precisa pensar, preparar jovens para isso, né? Para um mundo onde eles têm que interagir mais. Aquele emprego que você ficava numa salinha, empilhando coisa, guardando coisa, não vai ter mais. A gente precisa de gente que interaja com gente, né? Influencie gente. Nesse mundo super difícil, a gente tem que preparar pessoas para saber lidar com dificuldades, para lidar com frustrações, para ser equilibrado. Então, a gente precisa de pessoas com mais autoconhecimento. Eu percebo muito fortemente nos jovens de hoje em dia uma dificuldade enorme em lidar com frustrações. Né? Então, eu vejo, assim, praticamente todo semestre, um ou dois jovens chorando na minha frente, né? Por alguma fala, por alguma situação que, sinceramente, não foi tão grave assim, mas é uma geração que não foi preparada para enfrentar as dificuldades. Né? É muito pais que protegeram esses filhos demais de problemas. E aí, quando eles enfrentam os problemas, eles não sabem lidar com os problemas. Então, a gente precisa deixar as nossas crianças e jovens se frustrarem, lidar com a frustração e aprender com a frustração. Dentro dos nossos desafios, a gente não pode deixar as coisas fáceis, eles têm que ter um desafio nisso aí, eles têm que entender que, né, eles precisam se esforçar um pouco para chegar em algo que vale a pena. Entender sistemas, entender as coisas de uma forma muito mais interrelacionada, entender que política, economia e religião não são independentes, né, que o mundo é uma coisa só. Enfim, tudo esses são, voltando aqui, são as habilidades que a gente precisa trabalhar nas nossas crianças e jovens. E para melhorar a educação, a gente pode usar várias coisas. O construtivismo, eu sou da linha, eu brinco aí que eu sou bisneto do Piaget, né? Que o Piaget trabalhou com o Papert, que orientou o Valente, que orientou a Cecília, que foi a minha orientadora. Né? Gosto muito do construtivismo. Quem conhece meus trabalhos vê que, de um modo geral, meus trabalhos esbarram em construtivismo, mas a gente não pode ser preconceituoso. Né? Então, eu vejo muita coisa na escola que é puro preconceito. Ah, não pode decorar tabuada. Por que não pode decorar tabuada? Ah, porque é chato. É chato para quem? As crianças adoram decorar. As crianças vêm em filme 15 vezes para decorar cada fala. Torne isso uma coisa divertida. Gamifique o ensino da tabuada. Né? Faça provas, desafios entre grupos para ver quem sabe mais de cor. Torne isso interessante, mas sem saber tabuada de cor, ninguém vai fazer conta. Né? Ninguém vai ser hábil em matemática. Né? Ensine a lógica de uma forma construtivista das operações matemáticas, o que é vezes, o que é dividir, é importante. Eu, quando aprendi, eu não aprendi a lógica, só decorando isso. Realmente fazia uma falta para entender o porquê que está fazendo aquilo.
Mas uma vez entendida a lógica, automatize isso. A gente só vai para frente em matemática quando a gente tem uma coisa automática. Então, entendeu como faz 1000 exercícios daquilo. Não tem como ser diferente. Como é que eu aprendo de uma forma construtivista a decorar verbos, gente? Os verbos regulares. Eu sou, tu és, ele é. Me assusta profundamente acompanhando jovens, crianças hoje em dia, que eles estão no 9º ano e nunca tiveram que decorar o verbo ser. Desculpa, ninguém vai construir o conhecimento do verbo ser. Ou você decora ou você não sabe. Né? Então, a gente precisa não ter preconceito com a educação. A gente tem coisas que são conhecidas, que funcionam e funcionavam muito bem. Eu estive falando com um especialista aí no assunto de letramento e eu fiquei bastante impressionado que eles falam, tem vários estudos que comprovam que o ensino fonético é muito mais eficaz, e principalmente para as crianças que têm dificuldade no aprendizado. E por algum motivo, as nossas faculdades de pedagogia simplesmente baniram o ensino fonético. Não é? Talvez por uma questão ideológica, triste, né? Mas então a gente está condenando as nossas crianças a ver de uma forma pior, e principalmente a gente está condenando as crianças que têm dificuldade de aprendizado a ter mais dificuldade ainda. Então a gente não pode ter preconceito. O que funciona, a gente tem que seguir. Né? Aí a gente tem que usar a tecnologia assim, né, para motivar, para contextualizar, né? A gente não pode seguir aquela sala de aula ali, ver que está ali, né? Mas também tem que ser o contraponto. Então, para quem é educador aí, olha, a questão de escrever com caneta é provado, né? Enquanto a criança pega alguma coisa e escreve, a criança, o jovem, o adulto, escreve algo que ela está aprendendo, ela aprende muito mais do que simplesmente ler, do que copiar ou tirar foto, né? Que meus alunos da graduação fazem isso. Eu falo, quando eles tiram foto, eu falo, beleza, seu celular aprendeu, você não, né? Então, a gente tem um desafio aí, né, de como lidar com essa mudança, de as pessoas não querem mais escrever, mas só que é provado que isso funciona melhor. Né? Excessiva conexão não é bom. Essas pessoas que acham que tem que ficar no celular 100% do tempo não é bom. Isso é um vício. Né? A gente precisa realmente ensinar concentração, foco, a mostrar que é importante ter um momento que você não esteja conectado, e é importante ter um momento que você esteja lendo um livro, sem celular, né? E valorizar principalmente a humanidade, né, gente? Encontro, contato, olhar. Né? E aí a gente tem que preparar essas nossas crianças e já para o futuro. Então, valorizar a curiosidade, a iniciativa, a criatividade, e, por outro lado, né, não perder alguns valores que a gente perdeu nos últimos tempos. Né? Respeito, autoridade. Né? Então, eu já tive algum aluno que falou, você não manda em mim. Eu olhei para ele e falei, desculpa, aqui na sala eu mando sim. Né? Não quero ser ditador, mas é importante você entender que existem regras. Né? E se você não entendeu que o professor manda na sala, tem que ter um problema. Essa pessoa depois não vai conseguir um emprego pensando desse jeito, né? Porque no emprego tem gente que manda sim, né? Então, tem que saber as horas de questionar. Eu sou, quem me conhece sabe que eu sou bem questionador, né? Mas tem horas que é importante seguir as regras, e é importante valorizar esforço e mérito, né? Então, que também vejo hoje até com bastante tristeza algumas pessoas em uma universidade super concorrida falando que mérito não é justo. Como assim mérito não é justo? Nada mais justo do que mérito. Né? Se a preparação das pessoas for diferente, isso está errado. A gente precisa preparar as pessoas da mesma forma. A gente precisa fazer escola pública. Esse é um desafio aqui que a gente, com o ACT, tenta ajudar a ser melhor, para que as crianças da escola pública não tenham preparo pior do que as da privada. Né? Mas, se a gente resolver a questão do preparo, o mérito é 100% válido. Não tem nenhum sentido a gente desqualificar o mérito. Tá? O mérito é o único jeito justo de a gente premiar as pessoas, independente de raça, cor, conhecer, etc. Tá? Então, a gente precisa formar aí pessoas capazes de se comunicar, de raciocínio lógico, com uma cultura ampla, com ética, com moral, com cidadania, preparados para a tecnologia, sejam capazes de aprender sozinho, capazes de empreender.
Isso é uma palavra importante, tá? Todos os grandes pensadores colocam que o futuro, no futuro, cada dia menos vai ter empregos no sentido tradicional, no CLT, né? Cada dia mais você vai ter oportunidades de empreender, né? E de lidar com medo, né? E aí, bom, esse é o contexto, tá? Falei bastante de contexto, e a ideia era realmente mais dar o contexto do que dar as ações, né? Depois a gente vai ter aulas específicas falando do Era Uma Vez, tá? Mas e o LIAG nessa história? A gente brinca como? A gente trabalha como esses conceitos? A gente tenta apoiar a educação com jogos, com gamificação da educação, né? Tem jogos aqui para ajudar crianças com hemofilia. Aliás, se alguém tiver interesse, conhecer algum hospital que tem interesse em usar, ele está 100% disponível. Jogos para ensinar conceito de agrotóxicos, né, o que está certo, o que está errado no entendimento das pessoas, jogos para ensinar questão de poluição ambiental, jogos para ensinar genética, né, desenvolvemos torneios educativos, até pedir apoio de vocês, ajudem a gente a divulgar e levar, também empresas que queiram patrocinar dando prêmios, o LIAG não quer um centavo, mas prêmios para os jovens que participem desses torneios. Então, a gente tem um torneio Desafio Jovem Engenheiro, que é para jovens do ensino médio, incentivando eles a gostarem da área de exatas. O Hernani, que está participando aqui dessa atividade, né, é uma pessoa bastante ativa nesse desafio, ajuda bastante a gente, né, e sempre incentiva os jovens da cidade dele a participar. E tem o Robocode, que é o torneio nacional, com 10 anos aí, atingindo, na verdade, chega a algum milhar de jovens já, né, que é um torneio de programação, aí sim para alunos de técnico e cursos superiores de programação. A gente trabalha muito forte com a computação criativa, né? Então, a ideia de criar oficinas, métodos, estratégias, sites e grupos, inclusive o ACT é um desses resultados, né? O Núcleo Campinas de Aprendizagem Criativa, alguns de vocês participam lá, foi criado ali, né? A Valéria, que era minha aluna de mestrado, foi uma das criadoras, junto comigo, a gente convidou muitas pessoas para lá, né? A gente trabalha com Scratch, com App Inventor, com Arduino, Circuit Papers, Make, Lego Mindstorm, enfim, com vários conjuntos de ferramentas. E, inclusive, nessa linha, a gente trabalhou com um projeto com o MIT. Esse é o link do laboratório do LIAG para a computação criativa. É aqui que vocês que queiram trabalhar aí com Era Uma Vez acham mais informações, acham, por exemplo, a nossa visita para o MIT, que tipo de coisa que a gente visitou, alguns ambientes e escolas, né, muito interessantes, muito criativos, muito diferentes. A gente criou aí métodos, 2 propostas para usar a App Inventor. Este semestre, inclusive, eles estão sendo usados e melhorados. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, é uma plataforma muito parecida com o Scratch, mas que cria aplicativos em celulares, tá? E é muito interessante para você ensinar programação e tecnologia para jovens do ensino médio, tá? A gente trabalha com Lego Mindstorm, ensinando programação em colégios técnicos e ensinando matemática. Esse Montamática, ele ajuda as crianças a entenderem conceitos de trigonometria, né, usando um robô. Então, vocês veem aí como as crianças estão interessadas, motivadas, né? Uma aula de trigonometria com esse interesse não é exatamente algo tão comum. Todos esses métodos são públicos, tá? Estão todos gratuitos, a gente está à disposição para ajudar em alguma dúvida. Né? A gente falou aqui, né, de usar em curso técnico também, e a gente criou o Era Uma Vez, que é a base da primeira ação que a gente quer fazer no ACT. Né? Então, é um método de apoio à introdução no Scratch, que a gente testou aí milhares de alunos nos últimos 3 anos, em algumas dezenas de turmas diferentes de escolas, principalmente escolas públicas, principalmente em Limeira, mas também em outras cidades, também ONGs e outros tipos de situação. Né? A ideia do Era Uma Vez é que ele seja o começo de uma ação, então, se já é uma escola que já tem informática na educação, se as crianças já estão acostumadas a Era Uma Vez, não faz sentido, mas faz sentido, sim, para uma escola onde as crianças não tenham trabalhado ainda com tecnologia, você quer dar um primeiro gostinho para eles do que é. E é uma metodologia que é para não experts, quer dizer, a boa parte aqui dos que estão me acompanhando já são professores, então teriam muito mais facilidade de trabalhar com isso,
mas a nossa experiência é com jovens que fazem computação. Não são exatamente os jovens mais desinibidos, né? Não tem nenhuma experiência com educação, principalmente de crianças, mas o resultado está sendo muito legal. Tá? Então, a ideia do Era Uma Vez é justamente isso. É um método simples de introduzir os conceitos de programação pela primeira vez. Nasceu como Era Uma Vez? O Era Uma Vez nasceu de uma percepção nossa. Né? No final aqui dessa apresentação tem um link para várias dissertações que eu orientei, né, de mestrado. A dissertação da Ana, a gente tentou seguir o que dizem que é o método mais indicado para Scratch, que é deixa as crianças livres para criarem e pensarem. Olha, a experiência que a gente teve mostrou que isso não funcionou muito bem, não, tá? Crianças muito jovens que não sabem do que fazer, se você deixa elas livres, elas ficam perdidas. Então, o que a gente fez com Era Uma Vez é tentar dar um pouquinho de estrutura no começo, em algumas aulas iniciais, para as crianças saberem o que elas são capazes de fazer. E colocar uma coisa um pouco mais motivadora, como alguns ícones mais bonitinhos. Né? O Scratch puro não oferece tanta coisa nesse sentido. A gente criou aí um conjunto de personagens, que são personagens da história do Chapeuzinho Vermelho, né? Para tentar ser um pouco mais na linha do que é o code.org. Se vocês olharem lá no site code.org, vocês vão ver lá que tem uma quantidade enorme de personagens da Disney que as crianças se motivam bastante por ter aqueles personagens. Né? Mas, por outro lado, o code.org, por ser um site automático, as crianças fazem o que ele propõe e não tem liberdade para fazer mais nada. A nossa ideia é aproveitar, sim, de uma estrutura inicial, como tem no code.org, de uma motivação, como tem o code.org, de personagens, né? Mas, diferentemente do code.org, ter o Scratch por trás para que a criança, fazendo uma coisa, ela tenha total liberdade de, em cima daquilo, fazer o que quiser. Né? Fiquem à vontade para quando vocês forem para aplicar isso em outros ambientes e mudar, remixar, né? Como é a terminologia que o pessoal do Scratch usa, a metodologia. Então, aqui vocês estão vendo uma foto de uma ONG de pessoas com problemas com drogas, que foi aplicado Era Uma Vez, só que eles mudaram o contexto de Chapeuzinho Vermelho para jogo de futebol. E vocês estão vendo aí, né? Os adultos super motivados, super interessados em participar. Então, o Era Uma Vez não é uma caixa fechada, vocês não precisam seguir exatamente ele, né? Sintam-se à vontade para ir customizando e remixando ele de acordo com a realidade, né, e o interesse das pessoas com quem vocês vão trabalhar. Alguns desafios que a gente já acompanhou aí ao longo do tempo. Um desafio enorme é os professores não participarem, né? Então, a gente vai lá, dá a aula, e dificilmente o professor que quer ver como está, o que está acontecendo, muitos até são contra, mas o que a gente percebe nos últimos anos é que mudou bastante isso. A gente já começou a abrir portas. Então, se antes era difícil conseguir uma escola para fazer um experimento, o trabalho da Ana, de mestrado, a gente sofreu muito para achar um lugar para aplicar, hoje a gente tem uma quantidade enorme, eu não tenho alunos suficientes para levar para todos os lugares de Limeira que se oferecem para fazer dinâmica. Então, a gente tem ali um conjunto, uma dezena de escolas talvez interessadas, né? Cada uma oferecendo várias turmas, né? Só falando aí, principalmente em área pública. Né? Então, a gente está conseguindo abrir portas. Um resultado muito legal, uma das escolas onde a gente dá essas dinâmicas com as crianças, há 2 anos atrás, eles pediram para a gente dar uma dinâmica para os professores queriam fazer também. Né? Então, é muito bom mostrar, ver que a gente está conseguindo abrir essas portas. Então, para quem for começar aí em uma cidade que ainda não tem algo nessa linha, fiquem tranquilos, né? Um primeiro momento pode ser difícil, mas pouco a pouco, mostrando que funciona, vendo as crianças motivadas, vendo os resultados, né, a gente abre as portas. A gente sabe que tem um desafio de infraestrutura, né? Muitas escolas públicas têm laboratórios muito pequenos, tem muitos computadores quebrados, tem internet lenta, isso é um desafio. Aqui em São Paulo tem um padrão, né, assim, complicadíssimo, que você desliga o computador, ele reseta toda a sua configuração e volta para o status inicial. Portanto, se você instalar alguma coisa, deixar alguma coisa preparada, você perde tudo. Né? Então, é bastante complicado. Esse é um desafio que a gente tem que trabalhar. Por outro lado, né, a vantagem do Era Uma Vez, a vantagem do Scratch, é que não exige muita coisa.
vezes, levar o script em pendrive e colocar um pendrive em cada máquina. Tá? A gente tem uma limitação de tempo, né? Muitas vezes tem 1 hora e meia, às vezes é só no contraturno nem todas as crianças participam. Acho que um desafio interessante, e eu espero que vocês nos ajudem a cada dia melhorar, é como a gente consegue integrar isso no dia a dia das aulas. As escolas privadas já estão colocando dinâmicas de construção, né, de maker, como parte da grade horária. Né? Então, a gente precisa começar a ver isso, né? Como isso faz parte da grade horária, talvez até dentro das disciplinas. Né? A gente tem um desafio bobo, mas que às vezes pode atrapalhar, então atentem a isso antes de começar as aulas, que muitas crianças, principalmente as mais humildes, não têm nenhum e-mail, e se não tiver e-mail, eles não conseguem logar para usar o script, se for na internet, né? E outro desafio importante, quando vocês forem darem as aulas, né, a gente percebe que as escolas, assim, o planejamento não funciona muito bem, né, então, muitas vezes você planeja as aulas e aparecem surpresas, tinha uma reunião, mas, não está previsto, mas agora está, né, então, acontecem muitas surpresas quando a gente faz um calendário de aulas, então, se organizem muito bem quando for pensar nessas aulas com as crianças e jovens, porque é um desafio grande trabalhar nesse sentido com escolas. Né? Algumas lições que a gente aprendeu ao longo desse tempo aplicando o Era Uma Vez, os bons instrutores são flexíveis e criativos, né? Então, vocês vão usar as aulas e métodos que a gente está propondo, né? Mas podem, claro, mudar, podem perceber se as crianças não estão gostando, puxar uma coisa diferente, né? Se as crianças estão indo muito rápido, acelerar e dar coisas a mais, se as crianças estão com dificuldade, diminuir o ritmo, enfim. Né? A gente já teve experiências muito legais, por exemplo, em EJAs, né? Ensino jovem adulto com idosos, e aí, assim, não dá para a gente chegar em tudo que a gente quer, mas o fato de a gente ensinar o idoso desde a ligar o computador, a usar a plataforma, né, já está preparando eles para usar um pouquinho mais a tecnologia. Então, é isso, né? A gente tem que adaptar à realidade de quem está ali com a gente. A gente percebeu que mesmo jovens sem experiência com o ensino geram boas experiências para crianças jovens, então, mas eu não tenho professores suficientes, será que não tem uma faculdade aí de educação na sua cidade, ou de computação, talvez de computação seja até mais fácil de angariar voluntários, que se ofereça para dar aulas, né? Então, as aulas que meus alunos de computação estão dando para as escolas estão sendo muito bem avaliadas pelas crianças. E o mais legal é que mesmo os meus alunos relatam experiências muito, muito gratificantes. Né? De um modo geral, 99% dos alunos adoram ter feito essa atividade. Né? Eles fazem essa atividade dentro da disciplina de gestão de projetos, é o projeto que eles têm que dar e o resultado está sendo muito legal. Uma coisa interessante é que alguns estudantes que não são avaliados bem em aulas comuns estão tendo resultados muito bons no Era Uma Vez. Né? Então, de repente, a gente consegue resgatar um aluno que está com dificuldade lá nas aulas tradicionais. Então, derivado disso, né, a gente sempre pede para as escolas não usarem como critério para definir quem vai fazer o Era Uma Vez os melhores alunos. Tá? Porque, às vezes, né, essa é a chance dos piores alunos acharem um jeito diferente, né? Dos piores, entre aspas, aqui, né? Mas dos alunos que têm mais dificuldade de acompanhar aquele método tradicional, de achar alguma coisa que os motive. E a gente está vendo resultados muito legais, né, nesse sentido. E eu falei já de adultos e até com necessidades especiais, a gente teve resultados muito, muito, muito legais com crianças autistas, por exemplo. Tá? Se a gente tiver interesse, depois a gente conversa separado, mas aplicando isso aqui para a escola de jovens e adultos, né, para crianças especiais, o método deu muito resultado bom. Bom, a gente precisa, o Brasil precisa da gente, né? A gente precisa melhorar a educação, a gente precisa entender que educação é o mais prioritário, né? Então, educação melhora a saúde, educação diminui a violência, educação melhora políticos, né? As pessoas aprendem a votar melhor, né? Então, a gente não sabe todas as respostas, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Eu gosto muito dessa frase aqui, né? Quem quer faz, quem não quer acha desculpas. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer um pouquinho na melhor da educação, levar um pouquinho de tecnologia, levar um pouquinho de criatividade para a educação. Tá? E aqui a gente tem, né, uns links dos mestrados que foram feitos na área de educação no meu laboratório, isso aqui eu vou deixar disponível, esses arquivos estão todos disponíveis. Tá? E eu só vou
eu só vou agora mudar aqui a minha apresentação, porque eu queria só apresentar a página do Era Uma Vez para vocês. Tá? Ó, gente, essa é a página de computação criativa, né, do LIAG, LIAG FT Unica BR Computação Criativa. Tá? Então, aqui tem um método para ensinar programação usando placas, o Era Uma Vez, o Scratch, de modo geral. Aqui embaixo, nesse bloco, tem a nossa visita para o MIT, com várias experiências interessantes. Tá? E aí, quando você olha para o Era Uma Vez em específico, o que, que você tem aqui? Você tem explicando todo o método, né? E um conjunto aqui embaixo, ó, de aulas. Então, o que, que é cada uma da aula? O Era Uma Vez é um conjunto de 6 aulas, né? E cada aula você usa um conjunto de materiais que você pode baixar aqui, né? Onde eu estou mostrando aqui, né? Aula 1, aula 2, você baixa cada uma das aulas especificamente. Resumidamente, o Era Uma Vez é um trabalho de labirinto, né? Onde você tem que pegar a Chapeuzinho Vermelho e levar até a vovó sem passar pelo lobo mau. Né? Então, através das aulas, a gente vai ensinando pequenos conceitos de programação, né? Relativos aí a como resolver esse problema, né? Usando o Scratch. Né? Além disso, tem essa página aqui, que é a página do ACT, né? Então, aqui tem um vídeo, que é o vídeo que eu sempre passo para vocês lá, resumindo o que a gente fez nos últimos anos, né? E tem um conjunto de aulas já preparadas, gravadas, para ajudar vocês a aplicar. Tá? A gente está melhorando esse site, tá gerando páginas mais detalhadas, mas lembrando, né? Você já tem um vídeo um conjunto de aulas aqui, e não Era Uma Vez, vocês têm aula de escrita, tá? Inclusive os materiais que têm que ser usados. Tá? Então, o que, que vocês agora precisam fazer, né? Então, na verdade, agora não, porque a gente não vai aplicar as aulas neste momento, né? Estou aqui de volta, né? Dado o coronavírus, mas quando forem aplicar as aulas, né? Separar um conjunto de crianças, ali depende do tamanho do seu laboratório, mas eu considero que no máximo 20. Não é necessário um computador por aluno, 2 é até melhor. A interação, a gente está querendo formar habilidade do século XXI, interação, comunicação é importante. Né? Separar lá um conjunto de 6 aulas, 2 horas por aula, né? Para cada uma dessas aulas aí, para dar essas atividades. Estudarem Era Uma Vez, é isso que a gente vai, ao longo desse semestre, ajudar vocês. Tá? E aí aplicar. Gente, para quem já trabalha com educação, quem já trabalha com computação criativa ou aprendizagem criativa, é muito trivial o que a gente tem no Era Uma Vez, tá? Então, não tem nada de muito complexo, né? Então, para quem pode achar assim, até básico, essa é a ideia, é realmente ser básico. O que é importante entender é que é um básico que funciona. Tá? É um básico que a gente aplicou algumas centenas de vezes, com milhares de alunos, e foi sempre muito bem avaliado. Então, para começar, para quem quer experimentar, é um belo começo. Tá? Dali, vocês podem derivar e criar coisas novas, tá? Mas é um belo começo isso daí. Aproveitando aqui, só para fechar, e eu abro para perguntas, dentro desse trabalho, vão ter alguns alunos que vão ajudar vocês aí na formação e alguns que vão interagir com vocês para entender, né, quem são vocês, como estão pensando em aplicar. Tá? Então, eu agradeceria se vocês pudessem responder, porque o que a gente está querendo é justamente melhorar o ACT, tornar o ACT ainda mais, atingir o máximo de pessoas possível.